Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje vamos falar sobre o tempo em Heidegger com o professor Estevão Lemos Cruz. Espera então, grande professor Fábio. Hoje eu vou precisar de uma foto, viu, professor Fábio, para a gente fazer a arte. Boa noite, Adriano. O professor Estevão entrou aqui. Agora, boa noite, professor. Boa noite. Enquanto o professor ajeita ali uma posição para o celular, eu vou apresentá-lo. Professor Estevão Lemos Cruz. Inclusive, ele tem um canal no YouTube, viu, pessoal? Indico veementemente. Coloquei em alguns grupos de pesquisa e no mesmo dia várias pessoas passaram a lhe seguir, viu? Eu tenho um grupo de estudo em Heidegger que eu participo. Coloquei lá o seu canal. Lá estão as aulas de Kant, por enquanto, né? Depois vão entrar outras, acredito eu. Isso. Enquanto eu não me esgotar nisso. O professor Estevão Lemos, ele é graduado em filosofia, graduado em direito, tem mestrado em filosofia, doutorado em filosofia, trabalha principalmente a questão da fenomenologia, ontologia em linguagem, trabalha a filosofia antiga e contemporânea, principalmente Aristóteles, Platão e Heidegger, né? É coordenador do curso de filosofia da Universidade Estadual do Paraná. E o título que o professor sugeriu aqui, então, para trabalhar é O Tempo em Heidegger. Professor, muito boa noite, muito bem-vindo, você tem a palavra. Hugo, muito obrigado pela gentileza de me convidar e pela galera toda aí que está assistindo, valeu. Bom, assim que eu dei o tema pro Hugo, eu me arrependi no mesmo segundo. Depois eu mandei a mensagem e me arrependi. Porque quando você fala o tempo em rádio, é só a obra inteira dele, né? É só o pensamento dele todo, né? Depois eu fiquei pensando, pô, devia ter falado alguma coisa mais específica, né? Alguma coisa assim. Mas eu já tinha ido, né? Então eu falei, deixa assim mesmo, né? Aí eu falei, vou me concentrar então ali naquela análise que o Heidegger faz ali no Inserir Tempo e também ali nos problemas fundamentais da fenomenologia, entender um pouco essa estrutura de como que ele está pensando a questão do tempo, e acho que isso pode dar conta assim, do recado, né? Sem entrar também no Heidegger lá depois da virada em questão do tempo, senão a gente vai ficar aqui pelo menos mais 3 semestres falando sobre isso. Muito bom. Então, eu fiz aqui um esqueminha, vou indo meio que me orientando por ele, mas daí vocês vão me interrompendo aí quando vocês acharem necessário, só para eu manter uma linha argumentativa e não fugir muito dela. Né? Só uma dúvida, professor. Aquele livro de Heidegger ali atrás, a Introdução à Filosofia, é? Não sei, tem tantos. Esse aqui é? Esse é a Introdução à Filosofia. Eu estou lendo ele agora. Isso. Ele é fantástico. É do Casanova, essa semana. É isso mesmo. Isso. Esse é fantástico. Muito. Por favor, continue. Desculpa. Então, vamos lá, né? Voltando a falar um pouco da questão do tempo ali no Heidegger, né? Sem dúvida a tese mais marcante do pensamento heideggeriano, ela se sintetiza na afirmação de que a interpretação do tempo é o horizonte de toda e qualquer possibilidade de compreensão do ser em geral, né? Que no final das contas quer dizer que ser é tempo, né? Que toda possibilidade de compreensão do ser
se alinha desde uma determinada compreensão do tempo, e aí vai entrar toda aquela questão da historicidade, etc. Mas, então, se a afirmação de Heidegger ela é correta e toda a compreensão de ser se diz a partir do tempo, então o tempo, ou melhor, a temporalidade, é o sentido de ser do ente que que é ele mesmo compreensão de ser, né? O nosso bom e velho Dasein. Uhum. Então, né, como se é isso, né, a compreensão de tudo que há, de cada um dos entes, necessariamente deverá se deixar perceber desde algum aspecto do tempo, pois na medida em que o tempo é o horizonte da compreensão de ser, então, ele é o que permite que algo seja compreendido como sendo algo, né? Então, dadas essas conclusões que são próprias do pensamento do Heidegger, o que eu queria falar hoje é esclarecer justamente alguns aspectos da interpretação que o Heidegger desenvolve acerca do tempo, tanto em ser e tempo, quanto ali nos problemas fundamentais da fenomenologia, beleza? Então, o que entendemos cotidianamente pelo tempo não é algo difícil de ser apreendido, né? Ele se caracteriza por ser uma duração contínua, ininterrupta, formada por uma sucessão de agoras, né? Essa que é a compreensão de tempo que o Heidegger vai chamar lá de conceito vulgar de tempo, tempo do relógio, tempo do agora, né? Mas por que ele chama de tempo do agora, né? Isso se deve ao fato de que o agora é o elemento fundamental dessa compreensão vulgar, pelo qual todos os outros aspectos se determinam. Né? O passado é o agora que já aconteceu, que já não é mais, né? É o agora não mais presente. O futuro, por sua vez, é o agora que ainda não é chegado, que ainda não se fez presente, né? Todos os aspectos do tempo se relacionam com esse agora, com esse presente. Então, após a análise do problema da compreensão vulgar do tempo, o tempo do relógio, né, o Heidegger propõe a pergunta: o que significa olhar para o relógio? Né? Em suma, ele mesmo responde de que o que é buscado quando se olha para o relógio nunca é o tempo enquanto tal, né, o tempo ele mesmo, mas é uma determinação quantitativa que me orienta justamente nesse quanto falta para que eu possa fazer isso ou aquilo, quanto tempo eu ainda tenho, de quanto tempo eu estar na essas coisas todas. Né? O olhar o relógio é sempre visar um agora, né? A fim de tomar tempo para. Entretanto, o Heidegger vai dizer que para eu tomar tempo para, é necessário que esse tempo já tenha me sido dado antes, ou seja, é necessário que contemos, que a gente já contenha previamente com ele, né? Inclusive para poder medi-lo. Então, a sua mensuração quantitativa seria, portanto, uma modificação do modo como me relaciono com esse tempo no qual eu sempre me movo, o que é o mesmo que dizer que esse tomar tempo para do relógio, o tempo vulgar, funda-se em uma temporalidade prévia, né? Isso que é uma das grandes sacadas do Heidegger, né? Mas que base temporal é essa no qual se orienta a compreensão mediana do tempo, essa compreensão vulgar, né? Bom, de certo que o tempo, ele mesmo, não é algo que pertence ao relógio, né? Mas é algo que a gente empresta a ele, né? Por assim dizer. Nós entregamos a ele de antemão para que ele possa dizer quanto tempo eu ainda tenho, né? Quanto tempo a gente ainda tem. Então, por não pertencer ao relógio, o tempo que é confiado a ele necessariamente precisa remeter a uma outra origem, né? Uma origem desde a qual a compreensão vulgar se interpreta, né? E tal interpretação, diz o Heidegger, baseia-se nas chamadas autointerpretações de comportamento, né? Que é um modo como o Casanova traduz lá o Selbstauslegung von Verhandlung, né? Mas o que isso quer dizer, né? O que quer dizer que essa compreensão vulgar se baseia, se interpreta em autointerpretações de comportamento, né? O Heidegger lá, né, os problemas fundamentais da fenomenologia, nos diz que o tempo da compreensão comum, como a gente já disse, né, é uma sequência de agoras, que se orienta a partir do agora ainda não em direção ao agora não mais. Né? Ou seja, a compreensão se move nas determinações temporais do agora, em seguida e outrora. E essas determinações, por sua vez, elas encontram sua possibilidade enquanto autointerpretações
de comportamento. Por exemplo, o em seguida só pode ser dito quando se está na expectativa, né, na expectação de algo, né, o Heidegger chama lá de Gewertung, né? Somente na medida em que nós nutrimos de expectativas que podemos dizer em seguida. Né? O em seguida, assim, uma auto-interpretação de um determinado modo de comportamento, que é a expectação. Do mesmo modo, o outrora também também só encontra o seu sentido enquanto uma interpretação, uma auto-interpretação de comportamento. Né? O comportamento que funda a possibilidade do outrora é a chamada retenção, né? O Behalten, enquanto a manutenção de algo que já aconteceu. Né? Por sua vez, o agora só é possível a partir de um dispor-se frente a algo que se apresenta, que se faz manifesto à vista. Né? O tal comportamento é o que o Heidegger vai chamar lá de presentificação de algo, né? O Gegenwärtig. Então, expectação, retenção e presentificação são os nomes que o Heidegger dá a esses comportamentos prévios que permitem o em seguida, o outrora e o agora, né? Que eles encontrem as suas respectivas interpretações. Né? Porém, assim como o agora ele se manifesta em cada determinação temporal, né, né, como ainda não agora, né, ou já não mais agora, a presentificação também configura uma unidade entre esses comportamentos. Né? Ele é um comportamento ao qual esses outros comportamentos se dirigem. Né? A expectação, por exemplo, falando da expectação que diz respeito ao em seguida, ao futuro. Né? A expectação, por exemplo, é a expectativa da realização ou não de algo no presente, é o expectar da presentificação, é o ainda não em uma presentificação. Né? Já a retenção é sempre um manter de volta no presente, é um reter na presentificação. Né? O que se exprime na origem do agora, que a gente olha no relógio, não é, portanto, qualquer objeto ou algo que se faça presente. O que se exprime nesse olhar, quando a gente está olhando o relógio, é a presentificação. Né? Então, é interessante a gente ver essa estrutura do em seguida, do agora e do outrora, e como isso se funda nessas autointerpretações de comportamento, que é a retenção, a presentificação e a expectação. Só que essas autointerpretações de comportamento, elas não são o fundamento último da temporalidade, né? Mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente perceber que toda essa análise do Heidegger acerca do tempo, né, parte de uma percepção de que experimentamos o tempo no comportamento prático. Isso é muito interessante no Heidegger. Né? São esses comportamentos que orientam o modo como interpretamos o tempo, inclusive possibilitam inventar algo como o relógio, né, que é aferido de antemão por essa mesma interpretação que a gente já se move. Né? O argumento do Heidegger é que, se olhamos para o relógio, não queremos ver o relógio, né? Quando a gente está olhando ali o relógio, a gente não quer ver o relógio, ou mesmo ler a hora. Né? O relógio não direciona alguém para o tempo enquanto tal, mas no uso do relógio a pessoa tem, de alguma forma, o tempo. O tempo deve ser anterior a qualquer uso para ser possível ver a sua determinação no relógio. Mas isso significa que essa determinação do tempo, vista aí a partir do relógio, não é o tempo ele mesmo, né? O tempo sim, enfim, mas é uma interpretação dele. Né? Mas, como a gente está falando, né, a gente pode o próprio tempo, né, o tempo ele mesmo, ser compreendido, seu sentido mais originário, a partir dessas autointerpretações de comportamento e da unidade entre elas, ou seja, a partir dessa expectação, dessa retenção, dessa presentificação, a gente vai dizer não. Né? Que tais comportamentos representam a modulação imprópria da temporalidade. Né? Mas como é que podemos pensar, então, o sentido originário do tempo? Né? Bom, que a gente tenha chamado esse tempo do agora de compreensão vulgar do tempo, significa que elas derivam de estruturas mais originárias, né? Que, por sua vez, correspondem à compreensão originária do tempo. Né? Se quiser dizer isso de outro modo, uma compreensão ela pode ser vulgar, porque ela, em sua divulgação, né, tira algo do seu caráter não revelado, não expresso. Né? O vulgar é
algo que é divulgado no final das contas, né? E a pergunta, então, que o que devemos fazer é, quando a gente quer saber o sentido original do tempo, é qual é o caráter não expresso do tempo, não divulgado, né? O caráter originário. E o Heidegger responde, o Heidegger fala, a temporalidade é o fenômeno originário do tempo e corresponde à unidade originária das extases do futuro, do vigor tecido, do presente, né? O Zukunft, Gewesenheit, o Gegenwart. Mas vamos entender o que é isso, né? Esses palavreados todos. Cara, isso não é tão difícil de entender, sabia? Quando se coloca isso num quadro, fica mais tranquilo. O ruim é que, às vezes, esses termos acabam se embolando na fala, né? Eu fico preocupado com isso, né? De como essas estruturas vão sendo apresentadas e isso vai se formando na cabeça da galera que está ouvindo a gente. Mas que saudade de ter um quadro negro, né? Poder escrever aqui, voltar sujo de giz para casa. Ou um quadro branco e voltar sujo de tinta, né? Pode ser também, mas que saudade disso, né? Nunca imaginei que ia ter saudade de voltar todo sujo, melado de giz para casa. Mas vamos lá. Né? O que quer dizer uma resposta dessa, né, do Heidegger, que diz que a temporalidade é o fenômeno originário do tempo e que corresponde a essa unidade das extases do futuro, do vigor tecido e do presente. Né? Para entender isso, é fundamental que fique previamente esclarecido que a temporalidade ela não pode ser pensada meramente como uma composição, né, entre o futuro, o vigor tecido e o presente. Né? A temporalidade ela é uma unidade articulada, na verdade, né, desse futuro, desse vigor de tecido e do presente, né, que significa que essa triplicidade ela deve ser estabelecida com base em uma integridade estrutural, como uma unidade mesmo. Né. É fundamental ter em mente a diferença, o que é uma mera composição, o que diz respeito a uma unidade, de uma integridade estrutural, né? Enquanto uma mera composição traduz-se como uma justa posição de elementos distintos, separados, a unidade em jogo na temporalidade reflete a indissociabilidade dos momentos que a constituem. Né? Não é possível, por exemplo, compreender a extase do vigor de tecido sem levar em conta que ela perfaz um acontecimento de arroubo único com as extases do futuro e do presente, né, articulando-se simultaneamente como uma totalidade. Isso que é importante que a gente entenda. Né? Ela não é isso e aquilo, né? Ela é uma unidade estrutural. Mas, dito isso, né, cabe voltarmos lá a perguntar o que o Heidegger está chamando de extase, né, e como é que a unidade delas possibilita a compreensão originária do tempo. Para explicar isso, vamos para a chamada extase do futuro. Acho que a partir disso a coisa pode ficar um pouco mais clara. Né? O Heidegger ele fala para a gente que na expectação, isto é, quando nós nutrimos de expectativas, nós compreendemos a nós mesmos a partir das coisas com as quais nós nos encontramos ocupados. Né? Na medida em que nós nos compreendemos de tal modo, nós nos voltamos a nós mesmos como aquilo que nós mesmos não somos. Né? Por exemplo, ao olhar para o relógio, expectando o começo da aula, eu compreendo a mim mesmo a partir da aula, né? E, consequentemente, já tomo a mim mesmo como aluno, como professor, etc. Né? O Dasein, desse modo, chega a si mesmo, compreende o Dasein desse modo, ele chega a si mesmo, compreende a si mesmo pela expectação a partir das coisas, né? Ou seja, ele se compreende a partir daquilo que ele mesmo não é. E é aí que é o problema da impropriedade, né? Contudo, a gente só pode expectar a nós mesmos, só podemos expectar a nós mesmos a partir dos entes que nos circundam, porque carregamos em nosso modo de ser a possibilidade desse voltar-se para, de um ir em direção a, né? Esse vir em direção a si mesmo é o que, de fato, Heidegger quer enfatizar na palavra Zukunft, né? Essa preposição zum, que conforma lá o Zukunft, o futuro, né? Ela significa, sobretudo, para, né? E o substantivo Kunft, né? Ele provém do verbo kommen, que significa vir, chegar, né? Então, Zukunft carrega, então, essa
essa sua etimologia, no sentido de vir para. E o Heidegger explora bastante isso, né? Ele se apropria dessa etimologia e caracteriza o sentido primário de futuro como um vir para si mesmo do Dasein, né? O futuro diz respeito, então, a um chegar a si mesmo que o próprio Dasein é enquanto projetar de possibilidades, né? Agora, deve-se levar em consideração também o seguinte, né? O Dasein só pode se mover na expectativa de algo se já é dado a ele de antemão a possibilidade de projetar sentido, se ele for um poder ser. Se o Dasein fosse negado esse seu caráter de ser possível, então ele não poderia ter expectativa alguma, ou seja, pensar-se na expectativa de alguma possibilidade e então se decidir por ela, né? Assim fica claro que a expectação, consequentemente o em seguida, né, do tempo vulgar, só são possíveis sob a base do futuro entendido em seu sentido originário, enquanto esse voltar-se em direção a si mesmo, né, lançar-se continuamente em suas possibilidades, né? Você esse lançar, né, a extase do futuro entrega ao Dasein o seu caráter de projeto, de lançado ao mundo. Isso, por sua vez, significa várias coisas, né? Mas devemos prestar atenção aqui, sobretudo, em três consequências que o próprio Heidegger descreve lá em Ser e Tempo. Ele diz, né, a primeira consequência disso tudo é que se o futuro é mesmo projeção, significa que não há Dasein sem temporalidade, que a temporalidade é essencialmente constitutiva desse ente, né, do Dasein. Né? No final das contas, o Dasein é temporalidade. Né? A segunda consequência é que temos que lembrar que esse lançar-se que está em jogo no futuro também entrega ao Dasein seu para fora, né? Na medida em que o futuro lança o Dasein suas possibilidades, ele o abre a si mesmo nesse para fora de si. Né? Isto é, ele entrega o Dasein ao seu caráter de aberto, né? A famosa abertura. Por isso que o Heidegger diz que a temporalidade é essencialmente extática, né? Essa extase, o que quer dizer esses termos, né? Ele diz, né, a expressão grega vulgar, o extático, significa sair de si, que está em conexão com o termo existência. Na verdade, extase e existência, etimologicamente, isso diz o mesmo, né? Assim, o Zu, em jogo lá no Zukunft, como a palavra ek, né, dão uma tônica do existência, ou da extase, né, esse ek é sempre um para fora, né, tá por exemplo, está em explosão, expandir, né, essa preposição ek está sempre dizendo esse movimento para fora, né. Então, o Heidegger está identificando também nesse Zu, do Zukunft, né, nesse ek, que dão as tônicas da palavra extase e existência, eles apontam para o mesmo fenômeno. Que fenômeno é esse? A abertura ao ser, né? O caráter transcendental do Dasein, né? A sua abertura no final das contas, né? E a terceira consequência da interpretação do Heidegger acerca dessa extase do futuro é que essa extase é o que temporaliza originalmente a temporalidade. Né? Isso se evidencia pelo fato que, se o futuro, ao constituir o projetar-se do Dasein, suas possibilidades, ele dá o tom geral do movimento extático, do para fora, da temporalidade e, consequentemente, da existencialidade do Dasein. Né? Então, o projetar do futuro é o movimento prévio que abre o Dasein no seu para fora, sem o qual as outras extases nem sequer poderiam se orientar. Né? Agora, que o futuro seja um movimento prévio, por assim dizer, né? Nem sei se dá para usar esse prévio, mas que seja um movimento prévio, não significa que ele esteja dado antes como o primeiro elemento de uma série de sucessões, como se previamente viesse o futuro, para que então só depois pudesse vir na sequência o passado e o presente, né? O vigor do tecido e o presente. Né? De modo algum, isso não faz o menor sentido. Né? É sempre fundamental ter em mente que as extases formam uma unidade indissociável. Né? E o que o Heidegger quer apontar é que apenas essa primazia do futuro é apenas essa primazia do futuro, né, frente às outras extases. Né? Mas apontar tal primazia não é senão dizer que só porque o Dasein projeta a si mesmo,
ele pode já encontrar-se desde sempre em um horizonte articulado de sentido, no qual ele tem em vista a si mesmo e aos entes de uma forma ou outra, né? Isso tudo permite concluir como a extase do futuro, enquanto esse lançar-se em possibilidade, permite a expectação do Dasein, que antecipa a si mesmo, né, a partir dos entes dos quais ele se ocupa, né, em tal ou qual possibilidade, né. Por sua vez, é essa expectação que permite o Dasein interpretar o futuro como ainda não agora, e é por isso tudo fundamenta a estrutura imprópria da temporalidade, né. Agora, o fato da expectação dizer respeito ao modo como o Dasein se antecipa a partir daquilo que ele mesmo não é, faz com que ele se configure como uma modulação imprópria do futuro, né? No entanto, pode ocorrer da extase do futuro fazer com que o Dasein chegue a si mesmo, né? Não a partir dos entes que o circundam, isto é, a partir daquilo que ele mesmo não é, mas a partir daquilo que ele mesmo é. E aí é que é a sacada da coisa, né? A propriedade, enfim, a compreensão originária de tempo, tudo isso está ligado, decisão, né? Ser para morte, tudo isso está ligado no mesmo movimento, né? Então pode ocorrer que o lançar do futuro projeta o Dasein em sua possibilidade mais própria. E quando isso ocorre, diz Heidegger, né, o Dasein adianta a si mesmo, né, enquanto um poder ser. E esse adiantar que é o Heidegger chama lá de Vorlaufen, né? Esse adiantar-se quer dizer que ele é precursor frente à possibilidade de seu próprio poder ser, na medida em que se compreende a partir dele mesmo, né? Então, o adiantar-se, o Vorlaufen, é a modulação própria da extase do futuro, né? Que junto com as modulações próprias das extases do presente e do vigor tecido são as mais originárias, né? Mas e a extase do vigostecido, né, do passado, por assim dizer? Do mesmo modo que a compreensão cotidiana do futuro, enquanto um agora ainda não presente se assenta em um sentido mais originário, a compreensão mediana do passado, enquanto um agora não mais, também tem um fundamento inexpresso, né, não divulgado, que o possibilita, né? A gente já antecipou que o agora não mais, outrora, ele funda a sua possibilidade na retenção, né? A gente falou isso, que se caracteriza como uma manutenção de algo que já aconteceu, isto é que é um trazer algo de volta à presentificação. A retenção, portanto, só é possível se o Dasein mantém-se concomitantemente com aquilo que ele já tinha sido, né? Então, o que isso tudo quer dizer, na verdade, né? Com esse manter-se, o Heidegger nos diz que o passado, em seu sentido originário, não é algo que passa, né? É algo do qual nós nos livramos, mas por permanecer retido, é algo do qual o Dasein nunca escapa, no final das contas, né? Então é de notar que o Heidegger não usa a palavra alemã usual que a gente entenderia como passado, né? O Vergangenheit, né? E a razão disso é que a Vergangenheit vem de vergehen, né, que significa passar, definhar, morrer, perecer, em suma, um movimento de algo que já ficou para trás, que já foi consumado. Mas o Heidegger quer fazer transparecer na extase do passado o fato de que esse passado nunca cessa, né, nunca fica para trás, definitivamente, né? Por isso que o Heidegger escolhe a palavra Gewesenheit, né, para demonstrar isso, né? O Gewesenheit é um termo cunhado desde o gewesen, né, do sido, e que é a participo passado do verbo ser, né, do verbo sein, né? Então, Gewesen deixa ecoar, além disso, também a palavra Wesen, essência, né? E é importante salientar isso, porque na compreensão de Gewesenheit, porque essência é justamente o princípio de algo, né? É aquilo que tem que estar o tempo todo lá, desde o começo, para que algo seja o que é, né? Então a essência já deve ter sido e continuar sendo na medida em que essencializa algo, né? Para dizer assim, a essência é, portanto, aquilo que não passa, né? Que não fica para trás. E é por isso que as traduções das obras do Heidegger, né, que contemplam esse termo Gewesenheit,
tende a tomar, a traduzi-lo, né, como vigor de tecido. Né? O vigor aí aponta algo que ainda vigora, que não ficou enterrado definitivamente do passado, enquanto um Vergangenheit, né, um passado que define, que morre, que fica para trás. Né? Mas como que a gente pode entender esse comportamento fundamental do Gewesenheit, né, do vigor tecido? Bom, para isso é fundamental que nós lembremos que esse comportamento ele está implicado na ecstase do futuro. Né? Se a ecstase do futuro diz respeito ao projetar do Dasein, ou antecipar a si mesmo, em sua possibilidade, temos que lembrar que tal antecipar, no entanto, é um antecipar que já sempre antecipou o Dasein em uma ou outra possibilidade. Né? Como que eu posso dizer isso de modo mais simples? Isso significa que o dado já sempre se encontra em um estado de lançado. Né? No fundo é isso. Né? O dado já sempre ha sido uma tal qual possibilidade determinada. Se o Dasein ele é uma projeção, ele é um projetado de sentido, né? Uma possibilidade de ser, ele já sempre se projetou, já está sempre projetado em uma outra possibilidade. Né? Ele não é algo que está ali esperando para ser projetado, estou me decidindo, aí não. Ele já está sempre decidido, no final das contas. Né? Ele já está sempre lançado numa ou outra possibilidade. Né? Então, a ecstase, esse para fora do passado, indica que o Dasein já sempre foi, que ele já é sempre ter sido, né? Que a projeção já sempre operou, no final das contas. Né? Por isso que o vigor tecido não diz respeito a um acontecimento que ficou enterrado no passado enquanto Vergangenheit, mas é que ele já está lá o tempo todo já dado. E o engraçado aqui é que esse estado de lançado, que diz respeito a um já sempre ter sido, indica sobretudo que a ecstase do passado encontra-se sob uma primazia do lançar-se do futuro. Né? Então, a gente pode até dizer que o vigor tecido surge, de certo modo, a partir do porvir. Né? O passado surge a partir do futuro. Né? Isso é uma daquelas frases do Heidegger que você fica meio confuso, pensando 13 dias acerca disso. Mas é óbvio que essa primazia não deve ser entendida como uma anterioridade cronológica, né, na qual haveria um evento sucessivo em que o vigor tecido, né, o Gewesenheit só apareceria depois do futuro. Não faz o menor sentido pensar cronologicamente essas primazias. Né? Por sua vez, o fato do vigor tecido encontrar sua orientação a partir da ecstase do futuro e, portanto, está em consonância com essa modulação inautêntica ou autêntica, né, do futuro, traz como consequência que tal vigor também é capaz de se temporalizar de dois modos. Né? Assim como o futuro, né, a ecstase do futuro pode se temporalizar de um modo próprio ou um modo impróprio, seja na expectação ou no antecipar-se, né, a ecstase do passado no Heidegger também pode se temporalizar em duas modulações possíveis. Né? Ou ele pode se temporalizar nesse modo inautêntico, que é o que a gente chamou de retenção, mas também esquecimento, né, o Heidegger fala. E é interessante falar um pouco desse esquecimento, né, porque esse esquecimento ele configura-se quando o Dasein, ao não assumir a sua possibilidade mais própria, não se apropria do seu passado no seu sempre já, né, e toma como algo que já ficou para trás, esquecendo, né, quando o Heidegger entende o seu passado como justamente Vergangenheit, né, aquele passado que já ficou para trás, em face dessas suas próprias ocupações cotidianas do presente. Né, o Dasein, frente a elas, ele tende a ocultar o passado como algo que já não é mais aí, que já não é sempre já, né, e passa a compreender justamente ele como Vergangenheit. Né. O esquecimento, enquanto modo impróprio do vigor tecido, ele está em uma relação unitária com a modelação imprópria do futuro, né, a expectação. Então, retenção e esquecimento estão de mãos dadas com a expectação, né, a modulação imprópria do futuro. Né? Isso é assim porque, na medida em que nós expectamos o nosso poder ser a partir das coisas que nos cercam e com as quais nós nos ocupamos, acabamos por nos distrair e, consequentemente, caímos em esquecimento em relação à facticidade em jogo lá no vigor tecido. Então, a encobrir a facticidade que o vigor tecido o Dasein cai em esquecimento em relação
tanto ao seu poder ser, quanto ao próprio esquecimento. Isso quer dizer que o esquecimento não dá conta, né? Ele não percebe a si mesmo. Né? A consequência disso é que o esquecimento não permite uma saída a partir dele mesmo. Né? É necessário que haja uma quebra, um corte, que proporcione, dá um susto, né? Para com o seu próprio poder ser, né? E assim ele possa acolher ele. Né? Então, somente diante desse susto é que o Dasein pode retomar a si mesmo. Mas bom, né? Eu já estou me estendendo aqui, eu estou olhando para o tempo aqui, não esquenta não. O tempo, Falta né? falar o tempo, né? Eu estou falando do tempo, que o tempo próprio não é isso, e eu estou aqui de olho no relógio. Mas bom, né? Assim como o adiantar é a modulação autêntica do futuro, né? Essa retomada, o Wiederholung, é o modo como Heidegger nomeia a temporalidade fundamental do vigor terceiro, né? É originária, né? É nela que o Dasein, com vistas ao futuro, apropria-se do seu passado. Né? A retomada tem a ver com um tomar a si mesmo de volta, né? Com um descobrir-se em seu caráter de lançado e assumir-se enquanto tal. Né? De outra forma, é encontro do passado voltando-se para o futuro. No final das contas, é isso. Né? Mas é a extase do presente. Né? Vamos agilizando. Né, esquematizando um pouco, né, pensa aqui comigo, né, o passado e o futuro, em suas compreensões vulgares, são entendidos como o outrora e o ainda não, correto? Né, então, esse outrora e o ainda não, eles fundam suas possibilidades nas autointerpretações de comportamento da expectação e da retenção, beleza? Acho que até aí foi. Né, mas essas, por sua vez, são respectivamente os modos impróprios das extases temporais do futuro e do vigor de tecido. Então, do mesmo modo, o agora, no sentido vulgar, ele fundamenta-se na presentificação, né, que corresponde ao modo inautêntico da extase do presente. Né? Mas como é que a presentificação se manifesta enquanto possibilidade da extase do presente? Né? Essa extase do presente diz respeito a um comportamento desvelador que concerne somente ao Dasein. Né? É um tal comportamento que o Dasein tem em vista o ente que está aí. Né? Na Gegenwart, né? Está fundado o deixar comparecer do ente que está aí, possibilitando ele fica presente Vorhandenheit. Né? Ao manter o ente como presente, o Dasein se mantém junto ao ente que está aí, né, presente à vista. E esse se manter junto a que é o interessante, porque é nesse manter junto a que o Heidegger identifica como o essencial do presente. Né? O movimento extático do presente reside, portanto, no fato de que nele o Dasein ele é transportado para junto de um outro ente. Né? Então, o movimento de ser transportado, deslocado para junto a, está expresso de certa forma também na própria palavra Gegenwärtig, né? O vocábulo Gegenwärtig, né, indica um ir em encontro a, né, esse Gegen, e aquilo que se aguarda, se expecta, né, o Warten. Então, a presentificação é a busca, o salto que tenta sair da expectação pela sua atualização. Ela busca não estar mais à espera e quer evadir-se, né, do aguardado. Mas quando ela faz isso, ela salta fora do que está à espera. Né? Ela não entrega a si mesmo de modo a apartar-se completamente a expectação. E não entregar a si mesmo significa aqui que a presentificação tende a não se deter diante da coisa, em seu estado presente. Então, antes ela tende a satisfazer-se com uma breve espiadinha, né, sobre a mesma coisa e já se dirigir no para em seguida. É esse comportamento da presentificação que o Heidegger vai chamar, vai dizer que leva a ansiedade, a curiosidade e a distração. Né? Então, esse saltar fora da presentificação que fundamenta a curiosidade, que está sempre visando o próximo, aquilo que vem depois, e depois, e depois, e depois, e não se aparta da expectação, mas está sempre transformando esse estar à espera da expectação
e o está espera que salta para depois, e depois, e depois. Né? E assim, se distraindo, o Dasein esquece de si mesmo e foge de si entre uma coisa e outra. E o Heidegger vai dizer, para finalizar, né, essa parte da modulação autêntica, né, vai dizer que essa presentificação é o fenômeno que mais explicitamente se opõe ao instante, né, ao Augenblick. Enquanto a presentificação aponta para a possibilidade da compreensão imprópria da extase do presente, o instante representa a modulação autêntica, inexpressa dessa extase. Né? Mas o que é um instante? Quanto tempo dura um instante? Um instante não dura tempo nenhum, porque o instante não está no tempo. Né? Ele não é algo que se deixa captar no fluxo contínuo do tempo e se pode contar. Ele é antes como um soco seco de um estalo, e quando se for contar, pegar, já foi. Né? Esse que é o tal do instante. Para entender o que está em jogo nesse instante e a atuação dele como modo próprio do presente, talvez seja interessante a gente prestar atenção na própria palavra que o Heidegger usa, né, que é o Augenblick. Esse Augenblick significa visão do olho, né, Blick der Augen. Né, o Augenblick, no entanto, não caracteriza um olho errante, distraído, né, mas o que captura uma visão temporariamente curta dentro da abertura e do fechamento do olho. Né? É como se fosse um piscar de olhos. A gente não fala aí, ele percebeu a coisa num piscar de olhos. Né? É um pouco por aí. Mas, mais do que um mero piscar, que fornece a impressão de não se poder contar, né, do instante, o Augenblick diz respeito a um ver de um golpe só compreende toda uma situação. A gente diria isso em português talvez com sacada, lampejo, né? Mas que situação é essa que o Dasein capta num instante? Né? Ele capta seu poder ser mais próprio. E aí é que está. Né? Ao contrário da presentificação que desvia o Dasein de si mesmo por meio da distração, em meio às coisas que o circundam, de modo a fazer com que o seu tecido vigore enquanto esquecimento e seu futuro enquanto expectação, o instante enquanto modulação autêntica do Dasein é um deslocamento decidido do Dasein para o interior do seu próprio poder ser mais próprio. Né? A existência própria nada é mais do que o Dasein compreendendo a si mesmo a partir do seu poder ser mais próprio. Então a possibilidade é dada por uma ruptura no qual o Dasein é mantido, né, no adiantar-se a si mesmo, que assume, retomando o que ele já tinha sido. Né? A ruptura é o arrebatamento do instante na decisão. Né? E por promover esse tal deslocamento, o arrobo do instante ele é essencialmente estático. Né? O instante é o corte, a ruptura com a dispersão da cotidianidade, com a ocupação corriqueira que distrai o Dasein de si mesmo. Né? Então é isso. O que eu queria falar, deixar claro, é que toda essa questão da temporalidade própria, inserir tempo, tem a ver com um modo específico como o Dasein abre a si mesmo para o seu estado aberto, né? Que esse é o modo específico da existência própria. Meu Deus, como eu falo, né? Não, isso é nosso, professor. Todo professor é assim, eu também, se deixar, eu falo muito. Aqui eu me contenho, porque quem deve falar é o convidado, então eu fico observando, faço as anotações e depois passo para as perguntas, né? Inclusive, quando o pessoal que está participando manda pergunta, aí eu vou tentar dar vez a eles, né? E aí tem duas perguntas aqui que foram mandadas, uma do Planeta Pinheiro, que faz assim: as mudanças de ritmo com base na expectação do agora vindouro aparecem na literatura de Heidegger? Perdão, ficou meio cortado para mim. As mudanças de ritmo com base na expectação do agora vindouro, né, a ideia da expectativa, né, daquilo que vem, aparece nessa literatura. A mudança de ritmo vai aparecer nessa expectação do agora? Mudança de ritmo no sentido musical? Não sei, porque ele colocou aqui, enquanto você estava falando alguma coisa, e ele falou as mudanças de ritmo. Eu não sei que ritmo específico é esse, né? Não sei se tem a ver com... O Planeta Pinheiro, eu acho que é o Alexandre que está falando isso aí, foi meu aluno, o Alexandre Pinheiro. Pronto, talvez ele pode dizer que ritmo é esse. Olha, Alexandre, depois você me fala lá que ritmo que é esse, que eu não sei se eu entendi, mudança de ritmo. Se é ritmo musical, se é deixar mais lento, mais rápido.
enfim. Um, Depois um você outra conta lá. pergunta, uma outra pergunta aqui é do Jedson. Ele fala assim: se possível, o professor poderia falar sobre a concepção do passado em Agostinho e Heidegger, como também a memória em ambos. Pelo que eu entendo, em Agostinho há um presente do passado, um presente do presente e um presente do futuro. Então, em que momento aí a análise do tempo em Heidegger é influenciada por esse tempo de Agostinho? E se existe aí algum tipo de semelhança ou até mesmo de diferença entre eles? Não, a influência total, né? Você percebe claramente a influência do Agostinho no texto heideggeriano, né? E, de fato, né? O Agostinho, acho que talvez o primeiro, eu não sei, daí me corrijam a minha ignorância, que é um dos primeiros a questionar se o tempo é algo que realmente existe para fora, né? De mim, como no sentido de ele ter uma existência objetiva, ou não, né? De fato, o Santo Agostinho ele fala, né, que o tempo são três, né, o presente das coisas passadas, o presente das coisas futuras e o presente das coisas presentes, né, e que, portanto, o tempo seria, vou usar uma palavra que eu não gosto muito, né, subjetivo, que é uma palavra moderna para eu falar de um cara medieval, mas eu odeio fazer essas coisas, acho anacrônico, né, Aham. mas, enfim, né? Mas o modo como nós referimos as coisas depende totalmente desses elementos internos, da memória, da expectativa e do sentimento, se eu não me engano, né? Acho Uhum. que é esses os termos que usa. Então, só pela terminologia de expectativa, né, e expectação do Hayek, você já vê, né? Essa retenção com a memória, né, com a lembrança. O problema é que o Heidegger ainda vê no Agostinho, né, que o Agostinho está falando dessas autointerpretações de comportamento, por assim dizer, né, se a gente fosse usar Uhum. os termos do próprio Heidegger, e que o Agostinho identificou elas, né, mas isso não significa que o Agostinho tenha percebido esse caráter próprio, autêntico do tempo. Né? Então, sim, assim, tem uma influência absurda do Agostinho no Heidegger, né, nessa análise do tempo, acho que é lá no livro 11, né, das Confissões, em que o Agostinho fala da memória, né, e essa memória, não tenha dúvida, o Heidegger pega essa memória para pensar essa autointerpretação do comportamento, essa retenção, que ele chama lá de Behalter, né, e como em sentido de lembrança, né, tomar assim, pegar o passado, que já não é mais, né, porque o Agostinho está falando isso, né, o passado não existe, né, o futuro não existe, né. Então, então, o que seria esse passado? Né? O trazer para a memória, para a lembrança, nessa retenção. E o Heidegger está bebendo dessa fonte, sim. Só que ele ainda está chamando isso, isso tem a ver com ainda a interpretação inautêntica, né, imprópria do, do tempo. Uhum. Agora, com interpretação imprópria, tá, às vezes a gente fica meio usando esses termos, compreensão imprópria, vulgar, tal, e isso às vezes soa meio pejorativo, né? E às vezes tem que se livrar um pouco disso, no sentido de que, olha, é fundamental uma compreensão imprópria do tempo, é fundamental a impropriedade, né? Sem a compreensão vulgar do tempo, eu não conseguiria com o Hugo dizer, Hugo, 7 horas, o Hugo viraria e falaria para mim, 7 horas começa a life, né? A gente não consegue organizar a nossa vida, né? Todos os nossos movimentos cotidianos são altamente dependentes, né? Eu preciso da compreensão própria do compreensão vulgar do tempo, essa impropriedade para ir na padaria comprar pão, né? Mover-me na relação do mundo do trabalho, no mundo enfim, Uhum. no mundo O, cotidiano. o Pinheiro, ele complementou aí, ele falou assim, ó, a mudança de ritmo do próprio movimento. Foi na hora que o professor acelerou a fala por causa do adiantado da hora. O ritmo do próprio movimento, ele está falando. Então não é uma pergunta, é uma afirmação. É É isso? porque lá atrás, deixa eu ver aqui. Não sei, aqui. Não, ele fez a pergunta. As mudanças de ritmo com base, no caso, o ritmo do próprio tempo, né? Com base na expectação do agora vindouro, aparece na literatura de Heidegger? Olha, eu ainda não sei se eu entendi, Pedro, mas, Alexandre, mas assim,
Sim, esses termos, expectação, mudança, enfim, retenção, tudo isso é terminologia do Heidegger, né? Isso tudo ele está escrevendo lá em Ser e Tempo, ele está escrevendo isso lá também nos problemas fundamentais da fenomenologia, mas isso também vai mudar essa terminologia ao longo também da obra do Heidegger, o próprio modo como o Heidegger investiga a questão do ser muda, né? A questão de ser e tempo, ver a questão tempo e ser, né? Tem toda aquela questão da virada no Heidegger, né? Então, o próprio modo como essa investigação vai sendo feita e, portanto, as terminologias usadas, elas vão elas vão variando, né? Elas vão mudando, elas vão amadurecendo e, enfim, mas é sim, essa terminologia de expectação, tudo isso está presente em Ser e Tempo. O Heidegger, como eu falei, ele pega isso bastante lá do Agostinho, sim, né, mas isso conforma ali a base estrutural conceitual do Heidegger. Mas eu acho que eu não respondi a tua pergunta, né, porque eu acho que eu não entendi ela. Eu não sei se ele quis falar assim, se ele trata. Eu acho que ele entendeu essa questão da expectação, que são termos que Heidegger utiliza, mas eu acredito que ele queira ter perguntado alguma coisa no sentido que se o ritmo, no caso do movimento, na análise do tempo, ele se modifica. Ah, no Eu acho sentido que de foi o tempo ficar mais curto, mais longo, tipo, sim. Eu acho que foi essas isso. coisas. Olha, eu não lembro do Heidegger falar sobre isso, não, de tempo mais longo, tempo mais curto, né? O Heidegger fala sobre o tédio, né? E em alguns momentos do tédio ele fala sobre, né, quando você está na festa, o Isso. tempo passa, né, diferente e tal, mas não sei se é por aí também, né? Mas essa abordagem da quantidade de tempo, seu tempo que quando a gente está pro lado de dentro da porta do banheiro, ou de lado para fora da porta do banheiro, passa mais rápido, mais devagar. Eu acho que ele não chega a tratar disso, não. Mas, Doutor, essa consciência que nós temos do tempo, mesmo que seja esse tempo vulgar, que a gente delimita para poder se organizar, isso nos torna reféns do tempo, até porque muitas vezes, desse tempo vulgar que eu falo, tá? Do tempo vulgar. Isso nos torna refém do tempo porque é, esses sintomas que nós temos da angústia, do tédio, muitas vezes é uma relação com o tempo, como você falou agora, né? Quando ele fala lá dos conceitos da metafísica, mundo, finitude, solidão, ele fala dos tipos de tédio, né? É o tédio, né, da espera de um comboio, o tédio na festa e o tédio profundo. Então parece que essa relação que nós temos com o tempo tem um impacto muito forte em nós. E essa consciência que nós temos do tempo, ela faz com que a gente se torne refém desse tempo. então, sim, o impacto do tempo é total porque é justamente isso que a gente é, no final das contas, né? Então, tudo que diz respeito a tempo está nos dizendo intimamente o que nós somos, o modo como nós nos comportamos no mundo, né? Toda a relação do tédio lá, do tédio profundo, o tédio do comboio, os três tipos lá do tédio, Uhum. tudo isso não tem a sombra de dúvida, está relacionado com a questão do tempo, né? O tédio está relacionado com o tempo, a angústia está relacionado ao tempo, né? Por exemplo, a questão do ser para a morte Isso. não tem nada a ver mais do que com esse instante, né? Que é o modo próprio da temporalidade. Esse instante é o instante da decisão, é a temporalidade própria da decisão, né? Então, decisão, ser para morte, instante, tudo isso está Uhum. Eu tinha. para Tá cortando. fim do tempo. Foi agora? Agora voltou. Agora, se a gente ficar refém do tempo, claro, né? A gente fica na medida em que a gente pensa que esse tempo vulgar é o tempo que determina mundo. Né? E quando a Uhum. gente começa a pensar que esse é o tempo que determina mundo, que esse é o tempo das únicas estruturas, aí sim, a gente fica refém disso, né? A gente fica refém de uma determinada interpretação de tempo. Eu, quando está chegando lá minha hora de dar aula, eu fico refém da minha própria interpretação de que eu sou um professor e tal, etc. Então, sim, não tenha dúvida, a gente fica refém disso, e não só isso, né? Isso é tão significativo
porque esse caráter de refém, né, a gente fica meio síndrome de Estocolmo, a gente fica sequestrado nele e a gente quer ele no final das contas. A gente quer ficar nesse modo, porque é um modo como a gente foge de si mesmo, a gente foge das nossas responsabilidades e etc e tal, né, das responsabilidades existenciais, eu digo. Isso. O Jedson, ele colocou outra pergunta, ele primeiro agradeceu pela resposta da primeira, gostou muito, e aí ele fez outra pergunta, né? Que é assim, como pensar a abertura do Dasein ao ser presente em plena pandemia, em meio à finitude, à angústia? É possível projetar-se do ser futuro? Eu acho que talvez a pandemia... Eu acho que o Jedson está angustiado. Eu acho que ele quer uma resposta meio que clínica aí. Eu estou falando do Jedson porque ele sempre participa, né? Eu tenho assim, uma pequena intimidade para poder brincar com ele. Por favor, professor. Isso. Então, acho que talvez a pandemia até estimule um pouco isso, né? Porque a pandemia, o estar em casa o tempo todo, isso, queira ou não, isso ajuda no tédio, né? E o tédio é uma das disposições fundamentais a partir do qual, essa disposição afetiva pelo qual nós somos lançados para o ser da morte, para a morte, né? Não é só angústia, né? Às vezes a gente fica muito, muito focado na angústia, mas o tédio também faz isso, e daí é no tédio que a gente tem essa percepção de que, putz, né, é isso aí que eu sou, né? Eu sou isso, vou poder ser, ser lançado, eu sou só isso, eu tenho compreensão dessa minha finitude. Ter compreensão, perceber a finitude, nada mais é do que o ser para a morte, no Heidegger, né? E então a questão do assim, como ter um futuro, né? Assim, o futuro no sentido próprio a gente já sempre tem, no sentido que a gente já é o tempo todo lançar de possibilidades, né? Quando a gente pergunta se a gente vai ter um futuro, e aí a gente já está perguntando mais no sentido impróprio, né? E é importante a gente não misturar essas coisas, né? Se a gente vai ter um futuro pós-pandemia, tal, essas coisas, esse é um futuro do tempo, né? Mas o perceber-se frente a essas impossibilidades é super interessante, porque às vezes é isso que nos traz a angústia e às vezes é isso que nos faz deparar com isso que nós mesmos somos. Nós somos só isso aqui, ó, finitude. Tá? Ó, talvez uma coisa boa da pandemia, né? Ó, toma, isso aí, isso é nada, cara. E talvez muita gente percebeu sua finitude só agora, porque as pessoas não pensam muito assim na morte, né? Acham que sempre vão morrer com 90 anos de idade dormindo, né? Parece que é o sonho de todo mundo. E talvez essa situação que a gente se encontra, elas se depararam, né? Com o tempo de sua própria existência e percebe que a finitude pode estar bem aqui, pertinho, né? Então, não sei se... Agora, assim, no Brasil, eu não sei se isso é muito refletido, não, porque as pessoas não estão fazendo isolamento, né? Tá todo mundo aí no meio da rua, festa. Quer dizer... Tá muito bonito isso. Eu fico em casa, saio uma vez por semana para ir no mercado e pronto. O resto é tudo dentro de casa. Eu não sei se o pessoal tem consciência, não. Virou um evento social, né? Inclusive, fazer essas lives foi por conta dessa situação que eu me encontrei. Eu falei, não, vou convidar professores para falar um pouco de filosofia, porque eu acho que a gente está cheio de... Assim, há muita exaltação de outras coisas e pouco conhecimento, né? Então, a ideia é trazer o conhecimento, as lives ficam todas salvas, e aí as pessoas puderem acessar depois, né? Porque em tempos obscuros, né, nada melhor do que a reflexão, né? Para a gente poder refletir um pouco, né, melhor sobre o que está acontecendo. Professor, nosso tempo está chegando ao fim, falta 1 minuto. Queria agradecer imensamente sua participação e lembrar que a live vai ficar salva tanto no Instagram quanto no meu canal do YouTube. Muito obrigado, professor. Hugo, eu que agradeço, obrigado demais pelo convite, foi muito bom, foi uma experiência fantástica, a primeira vez que eu faço isso e achei o máximo. Muito obrigado mesmo. Um abraço para todo mundo aí que teve a paciência aí de me ouvir. Valeu. Inclusive, eu estou iniciando muitos professores universitários aqui nas lives e tem alguns que até começaram a fazer mais lives, né? Gostaram da coisa e começaram a fazer, né? É o quê? É um precursor, parabéns mesmo para a iniciativa. Estou ajudando, né? A gente tem que se ajudar, divulgar o conhecimento, a reflexão, para ver se as coisas melhoram.
Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todo mundo que esteve presente. Amanhã teremos mais uma live às 7 da noite. Certo, pessoal? Vamos tratar aí de Walter Benjamin e Joshua Agamben, com a professora Isabel Pinho, amanhã às 7 da noite, ok? Boa noite a todos. Obrigado, professor. E até a próxima. Até mais.